Dizem que o dia do seu casamento é o dia mais feliz da sua vida. Eles não te contam que também pode ser o dia em que seu mundo inteiro vira cinzas, enquanto você fica lá, de vestido branco, assistindo tudo em que acreditava desmoronar. E o que eu fiz mudou a minha vida para sempre. Fique para saber como a minha vingança se tornou a minha maior salvação. Mas antes de contar minha história, me conte nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber. Meu nome é Ana, e aos 26 anos eu acreditava estar vivendo um conto de fadas. Professora de jardim de infância, eu passava meus dias entre sorrisos de crianças e planos para o grande dia. Marcos havia me pedido em casamento após 4 anos juntos, e eu não poderia estar mais feliz. Todo mundo adorava ele. Minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho. Ele é perfeito para você, Ana, diziam, e eu acreditava. Ao meu lado, em cada detalhe, estava Priscila, minha melhor amiga desde que me lembro por gente. Crescemos juntas, compartilhamos segredos, choramos no ombro uma da outra. Quando chegou a hora de escolher minha dama de honra, nem precisei pensar. Quem mais poderia ser? O vestido está perfeito em você, Priscila disse, seus olhos brilhando enquanto eu rodopiava no provador. Marcos vai cair para trás quando te ver. As semanas que antecederam o casamento foram uma correria deliciosa. Degustação de bolos, escolha de flores, convites, decoração. Cada decisão me aproximava do que eu acreditava ser o dia mais feliz da minha vida. Algumas noites, quando a ansiedade não me deixava dormir, eu ligava para Priscila. Ela sempre atendia, não importava a hora. Está tudo sob controle, ela me garantia. Vai ser perfeito, você merece. Na véspera do casamento, fizemos um pequeno encontro só com as amigas mais próximas. Nada extravagante, algumas taças de vinho, muitas risadas e conselhos para a vida de casada. Priscila parecia distante em alguns momentos, checando o celular mais que o normal. Atribuía ao estresse dos últimos preparativos. Afinal, como dama de honra, ela estava quase tão envolvida quanto eu. Nervosa para amanhã? Perguntou minha mãe quando voltei para casa. Ansiosa, respondi, mas de um jeito bom. Adormeci pensando em Marcos, no nosso futuro juntos, na família que construiríamos. O último sono de solteira, cheio de sonhos coloridos que em nada se pareciam com o pesadelo que estava por vir. O dia amanheceu perfeito. Céu azul, temperatura agradável, como se o universo conspirasse a favor da nossa felicidade. Recebi uma mensagem de Marcos logo cedo. Mal posso esperar para te ver no altar. Te amo. Priscila também mandou uma. Dia de princesa para minha amiga mais especial. Estou a caminho. Meu coração transbordava de alegria, enquanto as maquiadoras e cabeleireiras transformavam o quarto de hotel num pequeno salão de beleza. Minha mãe não parava de tirar fotos, minhas tias davam palpites em tudo, minhas primas suspiravam a cada detalhe. Era exatamente como eu havia sonhado. Mas então, o tempo começou a passar e algo começou a me incomodar. Priscila ainda não havia chegado. Liguei algumas vezes, mas caía direto na caixa postal. Estranho, mas nada alarmante ainda. Talvez estivesse ocupada com algum detalhe de última hora. 2 horas antes da cerimônia, com o vestido já posto e o buquê nas mãos, o incômodo virou preocupação. Não só Priscila estava ausente, mas começaram a chegar mensagens preocupadas dos padrinhos. Ninguém conseguia falar com Marcos. Deve ter dormido demais, justificou meu pai, tentando me acalmar. Você sabe como ele é quando sai com os amigos. Mas Marcos nunca se atrasava, nunca desligava o celular. Nunca me deixava sem resposta por tanto tempo. Um frio percorreu minha espinha, aquele tipo de sensação que vem antes das grandes catástrofes. Vou até a pousada onde ele está, anunciei, para o horror da minha mãe. Mas é azar o noivo ver a noiva antes da cerimônia. Naquele momento, eu já sentia que o azar tinha batido à minha porta bem antes. Convenci meu pai a me levar. No caminho, tentei me acalmar. Haveria uma explicação simples, é claro.
Talvez ele estivesse nervoso demais e tivesse ido dar uma volta para espairecer. Talvez tivesse perdido o celular. Talvez. A pousada era pequena e aconchegante, o tipo de lugar que escolhemos justamente por sua simplicidade e charme. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Afinal, não é todo dia que se vê uma mulher de vestido de noiva e maquiagem impecável perguntando pelo noivo desaparecido. "O Sr. Marcos está no quarto 8, ela informou hesitante. Mas pediu para não ser incomodado até... Não esperei o fim da frase. Meu pai me seguiu enquanto eu atravessava o corredor, o vestido arrastando pelo chão de madeira. Parei em frente à porta do quarto 8, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar o corpete do vestido. Respirei fundo e bati. Silêncio. Bati novamente, mais forte. Nada. Ninguém respondia. Foi então que notei. A porta não estava trancada. Bastou um leve empurrão para que se abrisse, revelando a cena que mudaria minha vida para sempre. Marcos e Priscila estavam na cama, nus, dormindo um sono pesado, abraçados entre lençóis bagunçados e roupas espalhadas pelo chão. Ao lado da cama, 2 taças de champanhe vazias. No chão, o vestido de dama de honra de Priscila, amassado como se tivesse sido arrancado com pressa. O tempo parou. O ar ficou denso, impossível de respirar. Ouvi um som estranho e demorei para perceber que vinha de mim. Um gemido animal, primitivo, o som de um coração se partindo. Meu pai ficou paralisado atrás de mim, incapaz de processar o que via. Foi seu grito que acordou os 2. "Que merda é essa?" Eles acordaram desnorteados. Vi o horror nos olhos deles ao me verem ali, de vestido de noiva, testemunhando a traição. Marcos pulou da cama aos tropeços, enrolando-se num lençol, balbuciando desculpas incoerentes. Priscila estava pálida. Começou a chorar, tentando cobrir o corpo nu, repetindo: "Ana, me desculpa, eu não quis fazer isso." A frase mais ridícula e cruel que poderia dizer naquele momento, porque era exatamente o que parecia. Meu noivo e minha melhor amiga, juntos, na manhã do meu casamento. Há quanto tempo essa merda acontece? Foi tudo o que consegui perguntar, a voz estranhamente calma. Eles se entreolharam, confirmando o que eu já suspeitava. Não era a primeira vez. "Foi um erro", Marcos tentou dizer. "Estávamos bêbados ontem à noite, as coisas saíram do controle." Foi quando notei a gaveta da mesa de cabeceira entreaberta. Algo me compeliu a verificá-la. Dentro, encontrei recibos de hotéis com datas de meses atrás, uma foto impressa deles juntos em um local romântico, pacote de preservativos aberto, provas concretas de que aquela traição não era um acidente de última hora, mas algo planejado, cultivado às minhas costas por muito tempo, enquanto eu escolhia sabores de bolo e cores de arranjos florais. A dor deu lugar à raiva, uma raiva que nunca havia sentido antes. "Vocês 2 vão para o local da cerimônia agora", ordenei. "E vão explicar para todos os convidados exatamente por que não haverá casamento hoje." O caminho de volta para o hotel foi o mais longo da minha vida. Sentada no banco de trás do carro do meu pai, eu me sentia como se estivesse dentro de um pesadelo, daqueles que você tenta gritar, mas não sai som. O vestido branco, agora pesado como uma armadura, parecia zombar de mim. Cada renda, cada pérola costurada à mão representava uma mentira. Minha mãe já estava em pânico quando chegamos. Uma noiva sumida, um noivo desaparecido, convidados começando a chegar. O caos estava instalado. Quando ela viu meu rosto, soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. "Ana, meu Deus, o que houve?" As palavras engasgaram na minha garganta. Como explicar que o homem que eu amava e a mulher que considerava uma irmã estavam juntos na cama? Como colocar em palavras a traição dupla que acabara de testemunhar? Foi meu pai quem respondeu, a voz tremendo de raiva. Pegamos os 2 juntos. Na cama. O choque no rosto da minha mãe era o reflexo do que eu ainda sentia. "Não pode ser", ela murmurou,
cobrindo a boca com as mãos. Não pode ser. Mas era. E à medida que a notícia se espalhava entre familiares próximos, eu sentia os olhares de pena, os cochichos, a compaixão misturada com aquele tipo de curiosidade mórbida que tragédias pessoais despertam. Foi então que percebi: eu não seria a vítima dessa história. Eu não carregaria a vergonha que não era minha. Reúna todos os convidados no salão, pedi à minha tia, que coordenava a organização do evento. Todos eles. Mas, Ana, você não precisa fazer isso agora, argumentou minha mãe. Podemos simplesmente cancelar, dizer que houve um imprevisto. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não vou deixar que eles transformem isso numa fofoca. Vão ouvir a verdade da minha boca. Enquanto os convidados se reuniam, confusos e apreensivos, Marcos e Priscila chegaram, separados, cabisbaixos, incapazes de olhar nos olhos de qualquer pessoa. Ordenei que ficassem na primeira fila. Eles obedeceram como crianças pegos em uma travessura grave. Subi ao pequeno palco onde a banda tocaria mais tarde. Peguei o microfone, sentindo o peso de todas as expectativas, de todos os sonhos desfeitos. Obrigada por virem, comecei, a voz surpreendentemente estável. Como podem ver, não haverá casamento hoje. O salão ficou em silêncio absoluto, 200 pares de olhos fixos em mim, em meu vestido branco, em meu buquê ainda nas mãos. Há algumas horas encontrei meu noivo, Marcos, na cama com minha dama de honra e melhor amiga, Priscila. As palavras saíram cruas, sem adornos. Ouvi suspiros de choque, vi expressões de horror. Descobri que isso não começou ontem. Vem acontecendo há meses, enquanto eu planejava o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Marcos tentou se levantar, talvez para me impedir de continuar, mas meu pai, com a expressão de dar medo, o forçou a se sentar novamente. Priscila cobria o rosto com as mãos, como se pudesse se esconder. Estou aqui, não para causar um escândalo, mas porque acredito que a verdade deve ser dita. Não vou me esconder, não vou inventar desculpas. E definitivamente não vou me casar com um homem que não me respeitou nem no dia do nosso casamento. Removi o anel de noivado do meu dedo, aquele anel que Marcos havia me dado com promessas de amor eterno, aquele que ele supostamente economizou por meses para comprar. Desci do palco, caminhei até o pequeno lago artificial que decorava o jardim do salão e, diante de todos, joguei o anel na água. O pequeno objeto brilhante afundou rapidamente, levando consigo as últimas esperanças de um amor que nunca foi verdadeiro. A recepção está paga, anunciei voltando ao microfone. A comida e a bebida estão à disposição. Fiquem e celebrem se quiserem. Não a união que não aconteceu, mas talvez a verdade que nos liberta, mesmo quando dói. Desci do palco em meio a um silêncio atordoador. Depois, aconteceu algo que eu não esperava. Um aplauso. Começou tímido, com poucas pessoas, e foi crescendo até que quase todos aplaudiam. Não era celebração, era reconhecimento. Reconhecimento da coragem que eu mesma não sabia que tinha. Marcos tentou falar comigo, mas foi barrado por meus primos. Priscila chorava num canto, abandonada por todos. Ver os dois ali, isolados pela própria traição, não me trouxe nenhuma satisfação. Apenas a certeza de que eu estava fazendo o certo ao me afastar. Deixei o salão ainda de vestido de noiva, acompanhada por minha família mais próxima. No carro, finalmente desabei. As lágrimas que havia contido por horas escorreram livres, manchando a maquiagem perfeita, molhando o vestido dos sonhos. Chorei pelo amor perdido, pela amizade traída, pelos planos desfeitos. Mas em algum lugar dentro daquela dor avassaladora, senti também um estranho alívio, como se tivesse escapado de algo muito pior que uma humilhação pública. Os dias seguintes foram um borrão de ligações não atendidas, mensagens deletadas sem ler, visitas de amigos preocupados. Marcos tentou de tudo, flores, cartas, até apareceu bêbado na porta da casa dos meus pais, onde eu estava temporariamente. Priscila também tentou contato várias vezes, mas eu não estava pronta para ouvir justificativas ou pedidos de perdão.
Uma semana depois, ainda sentindo como se vivesse a vida de outra pessoa, decidi que precisava de mudança. Não apenas de endereço, mas de perspectiva. Pedi licença na escola onde trabalhava e aluguei um pequeno apartamento no outro lado da cidade. Precisava de espaço para respirar, para processar, para começar a entender quem eu era fora daquele relacionamento que havia definido metade da minha vida adulta. O apartamento era simples: um quarto, sala, cozinha compacta. As paredes brancas pareciam uma tela em branco, esperando que eu começasse a pintar minha nova vida. Trouxe poucos pertences, roupas, alguns livros, o essencial para a cozinha. Deixei para trás tudo que me lembrava deles: fotografias, presentes, até mesmo um sofá que havíamos escolhido juntos para o que seria nossa casa. Nas primeiras noites, o silêncio era ensurdecedor. Sem as mensagens constantes de Marcos, sem as ligações noturnas com Priscila, eu me sentia estranhamente só. Mas aos poucos, aquele silêncio se transformou em espaço. Espaço para pensar, para sentir, para começar a curar. Comecei a estabelecer pequenas rotinas: café da manhã na varanda minúscula que mal cabia uma cadeira, caminhadas longas pelo bairro desconhecido, leituras que havia adiado por falta de tempo. Comecei a cozinhar para mim mesma, algo que raramente fazia quando estava com Marcos, que sempre preferia pedir comida. Um mês após o não casamento, recebi uma ligação inesperada. Uma ONG que trabalhava com mulheres vítimas de violência precisava de professoras voluntárias para um projeto com crianças. Uma colega havia dado meu nome. Não sei se estou pronta, confessei ao telefone. Ninguém está totalmente pronta, respondeu a coordenadora gentilmente. Mas às vezes, ajudar outros a se reconstruir nos ajuda a reconstruir a nós mesmos. Aceitei. E foi uma das melhores decisões que já tomei. O trabalho voluntário foi como um fio condutor, me puxando de volta à vida. 2 vezes por semana, eu dava aulas para crianças cujas mães estavam passando por situações muito mais difíceis que a minha. Ver aqueles pequenos rostos se iluminarem com uma história bem contada, um desenho colorido ou um elogio sincero me lembrou porque eu havia escolhido ser professora. Você tem jeito com elas, comentou Patrícia, a psicóloga da ONG, após me observar numa sessão. Elas têm jeito comigo, respondi, sentindo algo que não sentia há tempos: utilidade, propósito. Foi Patrícia quem sugeriu que eu experimentasse a pintura como forma de terapia. Não precisa ser boa, explicou, só precisa ser honesta. Minhas primeiras tentativas foram frustrantes, borrões sem forma, cores que não combinavam. Mas havia algo libertador em passar o pincel na tela sem expectativas, sem medo de errar. Gradualmente, imagens começaram a emergir. Paisagens melancólicas, figuras solitárias, e então, aos poucos, horizontes mais luminosos, espaços abertos, possibilidades. 3 meses após o dia que deveria ter sido meu casamento, Priscila apareceu na porta do meu apartamento. Não sei como descobriu meu endereço, provavelmente através de algum amigo em comum. Meu primeiro impulso foi fechar a porta na cara dela, mas algo me deteve. Talvez curiosidade, talvez a necessidade de encerrar aquele capítulo. 5 minutos, concedi, deixando-a entrar. Ela parecia menor de alguma forma. O rosto que eu conhecia tão bem estava mais magro, os olhos, antes sempre brilhantes, agora pareciam opacos, cansados. Vim pedir perdão, começou, a voz trêmula. Sei que não mereço, mas precisava tentar. Permaneci em silêncio, observando esta mulher que um dia conheci melhor que a mim mesma. Não vou dizer que foi um erro, porque seria mentira, continuou ela. Foi uma escolha terrível que fiz repetidamente. Apreciei a honestidade, mesmo que tardia. Por quê? Perguntei, a única questão que realmente importava. Ela suspirou, como se também buscasse a resposta. No começo foi atração. Depois, acho que foi inveja. Inveja? De você, Ana. Da sua vida perfeita, do seu relacionamento perfeito, do seu futuro perfeito.
Enquanto isso, eu estava estagnada, sozinha. Cada prova de vestido, cada decisão sobre o casamento era um lembrete do que eu não tinha. Quase ri da ironia. E a solução foi destruir tudo isso? Não havia um plano, confessou. Começou com conversas depois que você ia embora. Marcos tinha dúvidas sobre o casamento. Eu alimentei essas dúvidas. Uma noite, bebemos demais e... aconteceu. Senti uma pontada no peito, imaginando os dois conversando sobre mim, compartilhando inseguranças que eu nem sabia que Marcos tinha. Depois disso virou um vício. A adrenalina, o segredo, me fazia sentir poderosa. Ela baixou os olhos, envergonhada da própria confissão. Mas não durou. Ele terminou comigo 2 semanas depois daquele dia. Novamente, a ironia me atingiu. Vocês destruíram tudo por algo que nem valia a pena. Não há um dia em que eu não me arrependa, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Perdi minha melhor amiga, perdi o respeito da minha família, perdi a mim mesma no processo. Olhei para ela e senti nada. Nem raiva, nem pena, nem o amor que um dia tive por essa amiga de infância. Apenas uma distância intransponível. Espero que você encontre paz, Priscila, disse finalmente. Mas não será comigo. Algumas coisas, quando quebradas, não podem ser consertadas. Ela assentiu, entendendo o que eu não disse explicitamente. Não havia perdão, não haveria reconciliação. Nossa história havia chegado ao fim. Depois que ela saiu, pensei que me sentiria abalada, que as velhas feridas reabririam. Mas o que senti foi um estranho fechamento, como a última página de um livro que não foi bom, mas que pelo menos está terminado. Nunca mais vi Priscila depois daquele dia. Soube por conhecidos em comum que ela se mudou para outra cidade, começou uma vida nova. Quanto a Marcos, ouvi rumores de que tentou me procurar várias vezes, mas minha família e amigos formaram uma barreira protetora ao meu redor. Eventualmente, ele também desistiu. O tempo passou, as estações mudaram e eu continuei meu processo de cura. Voltei a dar aulas em período integral, mantive o voluntariado, desenvolvi minha pintura a ponto de participar de uma pequena exposição local. Fiz novas amizades, mais cautelosas, mais verdadeiras. E então, quando menos esperava, conheci Lucas. Ele era pai de um dos meus alunos, um menino doce e tímido chamado Miguel. Nas reuniões de pais, Lucas sempre chegava pontualmente, fazia perguntas pertinentes, demonstrava um interesse genuíno na educação do filho. Viúvo há 2 anos, criava Miguel sozinho, equilibrando trabalho e paternidade com uma dedicação que eu admirava de longe. A professora Ana pinta quadros, contou Miguel um dia, durante uma reunião. Ela mostrou pra gente na aula. Lucas sorriu, olhando para mim com curiosidade genuína. Que tipo de quadros? Paisagens, principalmente, respondi, surpresa com meu próprio rubor. Nada muito elaborado. Gostaria de ver algum dia, disse ele com uma simplicidade desarmante. 2 semanas depois, nos encontramos por acaso numa pequena galeria onde alguns dos meus trabalhos estavam expostos. A conversa fluiu naturalmente, sem pressão, sem expectativas. Falamos sobre arte, livros, a cidade, Miguel. Nada muito pessoal, nada muito profundo, mas saí dali com uma sensação que havia esquecido. Leveza. Nosso primeiro encontro oficial aconteceu 1 mês depois, um café após o horário escolar. Contei a ele sobre o casamento que não aconteceu, sem entrar em detalhes sórdidos, apenas o suficiente para que entendesse minha hesitação, meu medo de confiar novamente. O tempo é relativo quando se trata de curar feridas, disse ele, compartilhando também sua experiência de perda quando a esposa faleceu. Não há prazo para estar pronto de novo. Aquela honestidade, aquela falta de pressa, foi como um bálsamo. Continuamos nos vendo, gradualmente, respeitando os limites um do outro, construindo algo que eu não ousava ainda chamar de relacionamento, mas que trazia cor aos meus dias.
Um ano após o não casamento, olhei para trás e mal reconheci a mulher que fui. A dor continuava lá, mas transformada, como uma cicatriz que ainda é sensível ao toque, mas não mais impede os movimentos. Meu apartamento já não parecia vazio. As paredes brancas agora exibiam minhas próprias criações, fotografias de novos momentos, pequenos objetos que contavam a história deste ano de renascimento. A solidão já não era uma presença opressora, mas uma companhia ocasional, às vezes até bem-vinda. O relacionamento com Lucas evoluía no seu próprio ritmo, sem pressões, sem grandes declarações, apenas a construção diária de confiança e afeto. Miguel, agora com 7 anos, frequentemente me perguntava se eu podia ajudá-lo com projetos de arte ou lhe contar histórias antes de dormir quando eu ia jantar na casa deles. Você faz o pai sorrir, ele me disse uma vez com a sinceridade brutal das crianças. Ele ficava triste muito tempo antes. A ideia de que eu pudesse trazer alegria à vida de alguém, depois de me sentir tão vazia, era uma espécie de milagre cotidiano. Também na carreira, encontrei novo impulso. Fui convidada a coordenar um projeto educacional na ONG, onde era voluntária, um programa para capacitar mães a continuarem os estudos, enquanto seus filhos recebiam atenção educativa. Era um trabalho exigente, que combinava minhas habilidades como professora com a sensibilidade que desenvolvi no último ano. Você tem uma compreensão única da reconstrução, comentou a diretora ao me oferecer o cargo. E isso é exatamente o que essas mulheres precisam ver, que há vida além do trauma. Aceitei, sentindo que havia encontrado um propósito maior que eu mesma. Cada mulher que conseguia retomar os estudos, cada criança que florescia em nosso programa, era uma pequena vitória compartilhada. Numa tarde de domingo, quase 18 meses após o dia que mudou minha vida, estava no parque com Lucas e Miguel. O menino corria atrás de um cachorrinho que havíamos adotado juntos, um vira-lata caramelo que respondia ao nome de Caramelo. A criatividade foi de Miguel. Lucas e eu observávamos sentados num banco, aquele tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Lembra do nosso primeiro encontro? Perguntou ele de repente. No café depois da escola? Não, sorriu. Na galeria. Você estava parada em frente àquela pintura escura, quase toda em tons de cinza e preto, com apenas um filete de luz azul no canto. Lembrei da obra, uma das primeiras que pintei após a traição, quando ainda processava a dor, buscando algum foco de esperança. Você me contou que aquela pintura representava como se sentia, predominantemente sombria, mas com um pequeno espaço para a luz. Ele pegou minha mão suavemente. Queria te mostrar algo. Tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. A mesma pintura, agora pendurada no escritório dele em casa. Comprei no dia seguinte, sem te contar. Não porque era triste, mas porque era honesta. E porque queria ver, dia após dia, aquele filete de luz crescer na sua vida. Senti lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas daquele tipo de emoção que transborda quando percebemos que fomos verdadeiramente vistos por alguém. Naquela noite, ao voltar para casa, peguei telas e tintas e comecei a trabalhar numa nova série de pinturas. Não mais paisagens distantes ou figuras abstratas, mas cenas do meu cotidiano atual. Miguel e Caramelo brincando, o rosto sereno de Lucas lendo, minhas alunas na ONG, meu novo apartamento banhado pela luz do fim de tarde. Pintei até o amanhecer, movida por uma urgência criativa que não sentia há tempos. Quando terminei, exausta, mas satisfeita, percebi o que havia feito, documentado visualmente minha própria cura. Cada tela mostrava não apenas o presente luminoso, mas carregava também as sombras do passado nas pinceladas, nas escolhas de cores, nas pequenas imperfeições que faziam cada obra única. As cicatrizes estavam lá, invisíveis para quem não sabia a história, mas parte fundamental da beleza do conjunto. 6 meses depois, essas pinturas se tornaram minha primeira exposição individual. Cicatrizes invisíveis, chamei-a.
No dia da abertura, cercada por amigos, família, colegas e alunos, senti uma gratidão profunda pela jornada que me trouxe até ali. Não apesar da dor, mas através dela. Lucas estava ao meu lado, orgulhoso. Miguel corria entre os convidados, explicando as pinturas com sua própria interpretação infantil. Meus pais, emocionados, conversavam com os visitantes sobre o talento da filha que eles sempre souberam que eu tinha. Em um momento quieto, enquanto observava as pessoas interagindo com minha arte, uma mulher desconhecida se aproximou. "Estas pinturas contam uma história de cura", disse ela, olhando diretamente nos meus olhos. "Como alguém que também precisou se reconstruir, posso sentir isso em cada traço." Sorri, reconhecendo nela uma alma que, como a minha, havia navegado por águas turbulentas e encontrado sua própria maneira de alcançar a margem. "A melhor vingança", respondi, "não é destruir quem nos feriu, mas construir algo tão belo com os cacos que nem lembramos mais como era antes de quebrar." Ela assentiu, compreendendo perfeitamente. Trocamos um olhar que continha histórias não contadas, dores superadas, cicatrizes transformadas em marcas de sobrevivência. Naquela noite, voltando para casa com Lucas, Miguel, já adormecido no banco traseiro, senti uma paz que jamais imaginei possível depois daquele dia fatídico. "Você está feliz?" perguntou Lucas, como se lesse meus pensamentos. "Estou", respondi sem hesitar. E era verdade. Não aquela felicidade ingênua de antes, que acreditava em contos de fadas e finais perfeitos. Era uma felicidade mais madura, construída sobre fundações sólidas, consciente da fragilidade da vida e, justamente por isso, mais valiosa. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope na porta. Sem remetente, apenas meu nome escrito numa caligrafia que reconheci imediatamente. Marcos. Hesitei, mas decidi abrir. Dentro, um breve bilhete e um recorte de jornal. O bilhete dizia apenas: "Você tinha razão. A melhor vingança é viver bem. Parabéns pela exposição." O recorte era uma pequena nota sobre minha exposição numa coluna cultural. Ele havia visto. Havia acompanhado minha trajetória, mesmo à distância. Por um momento, pensei em como teria sido minha vida se aquela manhã de casamento tivesse sido diferente. Se eu tivesse dito sim a um homem que não me merecia, se tivesse mantido uma amizade baseada em inveja e traição, teria sido mais fácil? Talvez. Mais feliz? Certamente não. Guardei o bilhete numa caixa onde mantinha lembranças daquele período. Não por sentimentalismo, mas como um lembrete do quanto havia crescido. Marcos e Priscila, que um dia foram o centro da minha vida, agora eram apenas personagens secundários numa história muito maior. Uma história sobre recomeços, sobre encontrar beleza nas cicatrizes, sobre a força que nem sabia que tinha até precisar usá-la. Hoje, 3 anos após o dia que deveria ter sido meu casamento, não me arrependo de nada. Não da dor, não das lágrimas, não da raiva que senti. Cada emoção foi um degrau necessário para chegar onde estou. Lucas e eu nos casamos numa cerimônia simples, no quintal da nossa nova casa. Sim, decidimos morar juntos, criar Miguel e Caramelo como uma família, construir um lar baseado em respeito e verdade. Não tivemos damas de honra, nem grandes festas, apenas as pessoas que realmente importavam, testemunhando um amor que nasceu das cinzas de outro. Às vezes, ainda pinto aquelas paisagens escuras com pequenos filetes de luz. Não porque ainda me sinta assim, mas para lembrar de onde vim. E para mostrar às mulheres com quem trabalho na ONG que a escuridão nunca é completa, que sempre existe uma fresta por onde a luz pode entrar. A traição que achei que me destruiria acabou sendo o catalisador da minha transformação. As 2 pessoas que mais amava conspiraram para quebrar meu coração, mas não sabiam que, ao fazê-lo, estavam me libertando para uma vida muito mais autêntica e plena do que jamais teria ao lado deles. Esta é minha verdadeira vingança. Não apenas sobreviver, mas florescer. Não apenas perdoar, mas transcender.
Não apenas seguir em frente, mas descobrir que o caminho que me forçaram a tomar era, na verdade, exatamente para onde eu deveria ir. As cicatrizes continuam lá, invisíveis para quem não conhece minha história. Mas não as escondo mais, nem me envergonho delas. São parte de mim, assim como as cores vibrantes que agora dominam minhas telas, assim como o amor que encontrei quando menos esperava, assim como a força que descobri no dia em que tive coragem de dizer: isso não é o que mereço. Mereço mais, mereço melhor, mereço a verdade. E a verdade, aprendi, às vezes dói como o inferno, mas também liberta. E na liberdade, encontrei não apenas um novo amor, mas um novo eu. Uma Ana que não depende da aprovação de ninguém para se sentir completa. Uma Ana que transforma dor em arte, traição em sabedoria, fim em recomeço. Esta é minha história. Não a que planejei, mas a que vivi. E por mais doloroso que tenha sido o processo, não mudaria uma única página, porque foi justamente nas páginas mais escuras que aprendi a escrever com luz. E você? O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Teria se escondido? Ou teria tido a coragem de expor a verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou dessa história de superação, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa.